Imagina só, existe um livro, ele foi criado lá no início do século XV. Tem umas 240 páginas de um pergaminho fino, já amarelado pelo tempo, e está repleto de um texto elegante, todo escrito à mão, e umas ilustrações assim, fantásticas, de plantas, estrelas, figuras humanas. A ciência já fez o trabalho dela, a datação por radiocarbono confirma. É daquela época mesmo, entre 1404 e 1438. A química também confirma, a tinta, os pigmentos, tudo bate com o período. Só tem um pequeno problema. Ninguém, em mais de 600 anos, conseguiu ler uma única palavra. Este é o manuscrito Voynich. E o que torna essa nossa conversa tão fascinante é que não estamos falando de uma lenda, né? Não é um objeto perdido no tempo. O manuscrito é real. Ele está lá fisicamente guardado, catalogado como MS 408 na biblioteca Beinecke, de livros raros e manuscritos da Universidade de Yale. As fontes que a gente tem permitem não só traçar a história dele, que já parece um roteiro de filme, mas também mergulhar nesse conteúdo visual, que é completamente enigmático. E o mais importante, né? Olhar para as inúmeras tentativas de decifrar o livro, porque elas acabam revelando tanto sobre o manuscrito quanto sobre a nossa própria necessidade de encontrar um significado, um padrão no desconhecido. Certo. Vamos por partes, então. Um objeto assim não aparece do nada. Qual é a primeira pista documentada que a gente tem da existência dele? Olha, a trilha começa em Praga, lá no século XVII, com um alquimista chamado George Barish. Ele tinha esse livro na biblioteca dele e era completamente obcecado e frustrado. O Barish dizia que o livro era uma esfinge, que só ocupava espaço na estante dele. Uma provocação silenciosa. A primeira menção que a gente conhece é uma carta dele de 1639. Ele pedia ajuda a um jesuíta muito famoso na época, um erudito chamado Athanasius Kircher. Kircher. Ele era conhecido por decifrar coisas, né? Hieróglifos egípcios, se não me engano. Exatamente. Ele tinha essa fama de polímata. Mas aí vem a parte curiosa. O Barish se recusou a enviar o livro para Roma, onde o Kircher vivia. Ué, mas ele não queria ajuda? Pois é, ele enviou só cópias de algumas páginas. Parece que ele estava desesperado por respostas, mas, ao mesmo tempo, com um medo enorme de se desfazer do objeto. Depois que Barish morreu, o manuscrito foi parar com um amigo, que finalmente o enviou para Kircher, e junto com o livro foi uma carta. E essa carta mencionava um antigo dono, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Rodolfo II. O próprio imperador, nossa, isso eleva o status do mistério a outro nível. Totalmente. Rodolfo II era uma figura fascinante. A corte dele em Praga era um centro de ocultismo, astrologia, alquimia. Ele era um colecionador compulsivo de coisas raras, esotéricas. E a lenda contada nessa carta diz que ele pagou 600 ducados de ouro pelo manuscrito. 600 ducados? Isso era... Uma fortuna. Uma fortuna astronômica, o equivalente a quilos e quilos de ouro. E o motivo? Ele supostamente acreditava que era uma obra perdida do filósofo inglês do século XIII, Roger Bacon, um homem que, diziam, tinha descoberto os segredos da natureza. Ele pagou uma fortuna por um livro que não conseguia ler. Isso diz muito, né? Ele não comprou um livro, ele comprou o enigma. Exato. Ele comprou o mistério em si. Bom, aí o manuscrito chegou nas mãos dos jesuítas em Roma e sumiu. Sumiu? Como assim? Desapareceu por uns 200 anos, ficou lá guardado, provavelmente esquecido nos arquivos da Companhia de Jesus. Só em 1912 ele ressurgiu. Um livreiro polonês, Wilfrid Voynich, o comprou de um colégio jesuíta, perto de Roma, que estava vendendo parte da coleção. E foi o Voynich que dedicou o resto da vida a esse mistério e, claro, deu o nome que a gente conhece hoje. Então a história dele, a origem, apesar desse buraco de 200 anos, é bem sólida para um objeto tão antigo. Mas vamos por que intriga de verdade, o conteúdo. Já que não dá para ler o texto, o único jeito de organizar o livro é pelas ilustrações.
e elas são um universo à parte. Completamente. O manuscrito é dividido, assim convencionalmente, em 6 seções, com base no que está desenhado. A primeira, e a maior de todas, é a seção botânica. São mais de 100 páginas. Cada uma tem 1 ou 2 plantas e uns parágrafos de texto. O problema? Nenhuma das 113 espécies desenhadas pode ser identificada de forma conclusiva. Muitas parecem composições, tipo a raiz de uma espécie, as folhas de outra, as flores de uma terceira. São plantas de um sonho, talvez, ou de um mundo com uma biologia completamente diferente da nossa. Elas não são só imprecisas, elas são fundamentalmente estranhas. Exatamente essa sensação. Aí a gente tem a seção astronômica. Essa tem diagramas circulares com Sol, Lua, estrelas. Os símbolos do zodíaco são até reconhecíveis, sabe? Peixes, touro. Mas o detalhe bizarro são as dezenas de pequenas figuras femininas nuas que estão nesses diagramas. Cada uma parece estar segurando uma estrela, como se estivesse ligada a ela por um fio. Não existe nada parecido em tratados de astronomia da Idade Média. Mulheres nuas segurando estrelas. Que imagem! E pelo que eu li das fontes, a estranheza só aumenta na próxima seção, que envolve banheiras. Sim, a seção que talvez seja a mais icônica do manuscrito. A balneológica. São 20 páginas de texto denso com desenhos de pequenas mulheres nuas, algumas usam coroas, e elas estão em piscinas, em banheiras, tudo interligado por uma rede maluca de tubos. Parece um sistema hidráulico. Isso ou biológico. A água, um fluido verde, parece correr de uma página para outra, como se a gente estivesse vendo um grande sistema circulatório ou um processo alquímico, sei lá. Não parece um guia de spa medieval. Perturbador e fascinante. E as outras partes? A gente tem a cosmológica, com mais diagramas circulares, só que ainda mais obscuros. Tem um desdobrável famoso de 6 páginas, o fólio Rosetas, que parece um mapa de 9 ilhas ou galáxias conectadas por calçadas. Depois vem a seção farmacêutica, com desenhos de partes de plantas, raízes, folhas, do lado de objetos que parecem frascos de farmácia. E por fim, a seção de receitas. São páginas e páginas de texto corrido com parágrafos curtos marcados por estrelinhas na margem, como itens de uma lista. É um manual para uma realidade paralela. As imagens sugerem um propósito, talvez uma farmacopeia, um almanaque, mas os detalhes, eles não se encaixam no nosso mundo. E é aqui que a briga para decifrar isso fica interessante. Quais são as grandes teorias sobre o que esse texto, o Voynich, realmente é? Essa briga, como você disse, se divide em 3 grandes hipóteses. A primeira, e talvez a mais sedutora, é que se trata de uma língua natural, uma língua real, que se perdeu ou nunca foi documentada, escrita num alfabeto inventado só para esse livro. E o que sustenta essa ideia? Análises estatísticas bem robustas. O texto segue padrões de linguagens humanas de verdade. Por exemplo, ele obedece à lei de Zipf. A lei de Zipf, certo. Só para lembrar, é aquela que diz que em qualquer língua, a palavra mais frequente aparece o dobro de vezes que a segunda, 3 vezes mais que a terceira, e assim por diante. É uma assinatura de linguagem estruturada. Isso. E não é só isso. A entropia das palavras, o jeito como elas se combinam, é muito parecida com a do latim, do inglês. A distribuição das letras, a estrutura das palavras, tudo é consistente ao longo do livro inteiro. É muito difícil inventar isso do nada, só fazendo rabiscos. Ok, então a primeira possibilidade é uma língua real desconhecida. A segunda vai para o campo da criptografia, né? Que é um código. A segunda grande hipótese é uma cifra, ou seja, uma língua conhecida, tipo o latim medieval ou um dialeto italiano da época, só que codificada. O problema é que os maiores nomes da criptografia já tentaram. E falharam feio. Miseravelmente. William Friedman, o cara que liderou a equipe que quebrou o código púrpura do Japão na Segunda Guerra, dedicou décadas a isso. E ele concluiu que não era uma cifra simples. As cifras daquela época, substituição, polialfabéticas,
Elas simplesmente não produzem um texto com as estatísticas que a gente vê no Voynich. Mas espera aí. Se os maiores criptógrafos do mundo, que quebraram códigos militares super complexos, não conseguiram, que isso quer dizer, que o Voynich é mais difícil que os códigos nazistas, ou que a gente está procurando no lugar errado? Essa é a pergunta de $1 milhão, e ela nos leva direto para a terceira hipótese, aquela que sempre aparece quando o mistério dura muito. É uma fraude elaborada. Tem um pesquisador, Gordon Rugg, que demonstrou que conseguiria gerar um texto com aparência e estatísticas parecidas usando técnicas bem simples do século XVI, tipo uma grelha de Cardano sobre uma tabela de sílabas. A teoria dele é que o livro foi feito por um charlatão para enganar o imperador Rodulfo II, que era o alvo perfeito, né? Mas e a tal da complexidade semântica que outros estudos acharam? Isso não vai contra a ideia de uma fraude? Como a gente pode ter certeza de que não é só um ruído muito bem organizado, onde a gente projeta um significado que não está lá? Você tocou no ponto central do debate. Em 2013, uns físicos da Universidade de Manchester analisaram as redes de palavras no texto. E eles descobriram que certas palavras aparecem agrupadas em seções específicas, como seria de se esperar num texto com um significado, entende? Palavras sobre estrelas na seção de astronomia, por exemplo. A conclusão deles é que seria muito, mas muito difícil para um fraudador daquela época falsificar essas estruturas semânticas mais sutis. O conhecimento teórico para fazer isso simplesmente não existia. Então, as três possibilidades são: uma língua real que a gente não entende, um código tão complexo que ninguém quebrou, ou a farsa mais genial e duradoura da história. E essa tensão toda nos leva às tentativas mais modernas, com inteligência artificial e tudo. Exatamente. Em 2018, pesquisadores canadenses da Universidade de Alberta usaram uma abordagem diferente. Eles treinaram um algoritmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 380 idiomas, para que o algoritmo aprendesse a estrutura de centenas de línguas. Isso. E quando analisou o Voynich, o algoritmo concluiu com alta probabilidade que a língua base do manuscrito era o hebraico. Hebraico? Nossa, isso é uma pista muito específica. Mas com um detalhe. Não era hebraico simples. A análise sugeriu que era uma cifra específica, um alfagramograma. As consoantes de cada palavra foram reordenadas alfabeticamente e as vogais simplesmente omitidas. Eles até traduziram a primeira frase, algo como: ela fez recomendações ao sacerdote, ao dono da casa, a mim e a gente. E Qual é o problema? o problema é que, como eles mesmos admitiram, isso é só um ponto de partida. Sem um especialista em hebraico medieval e criptografia para validar e continuar o trabalho, a teoria fica só no ar. Uma pista promissora, mas não a solução. E logo depois veio outra teoria, mais tradicional, mas que causou ainda mais polêmica. A do proto-romance. Assim, essa foi a de Jared Cheshire. Em 2019, ele publicou um artigo dizendo que tinha decifrado o manuscrito. Em 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. A afirmação era audaciosa. O texto estaria escrito em proto-romance, um suposto ancestral das línguas latinas, e seria um compêndio sobre remédios, banhos terapêuticos, feito por freiras dominicanas para a rainha de Aragão. É uma história bem completa, com personagens, local, propósito. Por que foi tão criticada? A comunidade acadêmica reagiu de forma muito forte e quase unânime. Linguistas, medievalistas como a Lisa Fagin Davis, disseram que a metodologia dele era circular, entende? Ele olhava para uma ilustração, criava uma teoria sobre o que ela era e depois saía caçando em vários dicionários de línguas romanas até achar uma palavra que se encaixasse. Ah, então ele não estava decifrando o texto? Não, ele estava forçando o texto a se encaixar na narrativa dele. A repercussão foi tão ruim que a Universidade de Bristol, onde ele era pesquisador, teve que remover o comunicado de imprensa do site. O que tudo isso significa, no fim das contas? Cada tentativa parece refletir mais sobre quem a propõe do que sobre o livro em si. A IA vê um código baseado em dados, o linguista vê uma língua exótica, o historiador vê uma fraude, o manuscrito é um espelho. É a melhor definição possível. Ele virou um teste de Rorschach para todo mundo.
Ele absorve qualquer teoria que você joga nele, mas nunca confirma nenhuma. Eu confesso que já passei madrugadas olhando as páginas digitalizadas. É hipnótico. Você começa a ver padrões, a criar suas próprias teorias, e aí você percebe que é assim que ele te pega. Ele te convida a preencher o silêncio dele com o seu próprio ruído. No final, o que a gente tem de concreto é isso. Um objeto físico do século XV, com uma história rastreável, ilustrações que parecem ter um significado, mas que são indecifráveis, e um texto que imita perfeitamente uma língua real, mas que, até hoje, não comunicou absolutamente nada. As teorias vêm e vão, mas o mistério, ele continua intacto. As únicas certezas são, de fato, bem humildes, bem materiais. A gente sabe a idade do pergaminho, que é de pele de vitelo. A gente sabe a composição da tinta, que é tinta ferrogálica, comum na época. A gente conhece os pigmentos, azurita para o azul, ocre, materiais até baratos, mas a autoria, o propósito e principalmente o significado continuam sendo um mistério completo. Talvez o valor do manuscrito Voynich não esteja na resposta que ele um dia pode nos dar, mas sim na natureza das perguntas que ele nos obriga a fazer. Isso me leva a um pensamento final. Por séculos, as mentes mais brilhantes tentaram forçar esse manuscrito a falar uma língua que elas pudessem entender. Latim, hebraico, um código, um disparate bem construído, mas... E se a verdadeira mensagem dele não estiver nas palavras? E se estiver no seu persistente e absoluto silêncio? O que a nossa busca incansável por uma solução diz sobre a necessidade humana de preencher o vazio com os nossos próprios significados, de dar nome e ordem a tudo, mesmo aquilo que talvez tenha sido criado justamente para resistir a qualquer classificação.